Num recanto esquecido da realidade, há uma floresta que desafia a lógica e a razão. Entre sombras e sussurros, os segredos da natureza despertam medos ancestrais, fazendo eco entre as árvores centenárias. Sentirás o arrepio da incerteza ao ouvir os sons inexplicáveis que se misturam com o vento, revelando uma história que poucos ousam conhecer. Esta é a floresta, não uma simples massa de árvores, mas um reduto de mistério e perigo, onde cada passo revela a possibilidade de um encontro perturbador. O ar denso e a penumbra que se esgueira por entre os ramos criam uma atmosfera quase palpável, um convite fatal para a curiosidade e para o confronto com o inexplicável. Hoje embarcamos numa jornada pelos recantos mais sômbrios deste santuário natural, onde 5 encontros perturbadores foram captados por câmaras, e os horrores parecem ganhar vida na penumbra. A nossa aventura começa num cenário onde o silêncio é tão eloquente quanto os gritos que ninguém jamais ouviu, instigando a tua imaginação e provocando um misto de fascínio e terror. Prepara-te, pois a escuridão não perdoa a desatenção e o desconhecido espera paciente para te envolver numa trama de pavor e mistério. No primeiro encontro, os registros capturam o que parece apenas ser o jogo das sombras ao luar. Num ângulo que desafia a percepção, os contornos de silhuetas movem-se lentamente entre as árvores, como se fossem figuras que esgueiam o seu segredo. Os ruídos suaves do ambiente são sobrepujados por um sussurro quase inaudível, um murmúrio que se desfaz no ar frio da noite. Ao fundo, a natureza parece segurar o seu fôlego, e a câmara capta um instante em que o tempo parece hesitar. Esta cena recorda as lendas da floresta Oia Baciu, na Romênia, local onde luzes misteriosas e aparições inexplicáveis foram documentadas há décadas. Cada frame revela o desconforto do inesperado, incitando a imaginação e deixando o espectador num estado de inquietação. O contraste entre a luz suave da lua e as sombras densas fortalece o sentimento de vulnerabilidade e medo, enquanto o ambiente parece ordenar um silêncio mortal em preparação para algo muito mais sinistro. Os primeiros indícios sugerem que, naquele cenário, aquilo que se esconde pode ser tanto uma ilusão como uma presença real, despertando o receio de enfrentar o que não se pode compreender. No segundo encontro, avançamos para uma descoberta que desafia a lógica. Durante a filmagem, a câmera capta breves lampejos de luzes que piscam entre as árvores, um espetáculo que parece impossível de explicar. Estas luzes, ao mesmo tempo hipnotizantes e desconcertantes, movem-se com uma precisão que beira o sobrenatural, quase como se obedecessem a uma intenção própria. Em simultâneo, ecos distantes lembram os relatos da Floresta Negra, na Alemanha, onde aparições fantasmagóricas e criaturas míticas são parte das narrativas que se contam há gerações. A tensão aumenta à medida que o ambiente transforma-se num palco onde o impossível ganha vida. Cada lampejo de luz parece ser um aviso silencioso, uma convocação para que os corações mais corajosos se aventurem ainda mais fundo na escuridão. O contraste entre o relance efêmero da luminosidade e a escuridão obstinada cria uma sensação de suspense que aperta o peito e faz o tempo parecer dilatar-se, enquanto a promessa de calamidade paira no ar como uma sentença não proferida. O terceiro encontro revela um cenário imbuído de uma inquietante melancolia. Aqui, a câmara distancia o olhar para as raízes retorcidas e para os troncos envelhecidos, onde o silêncio é interrompido por sussurros e murmúrios que parecem emergir dos próprios recantos da terra. Esta atmosfera remete à fama da floresta de Aokigahara, no Japão, também conhecida como a Floresta do Suicídio, onde o peso dos espíritos do passado transforma o ambiente num espaço de introspecção e terror. Enquanto a imagem capta movimentos quase imperceptíveis, cada ruído torna-se um grito silencioso que ecoa na alma dos espectadores. A natureza parece contar uma história de dor e sofrimento, onde as sombras não são apenas meras ausências de luz, mas entidades com vida própria, determinadas a revelar as cicatrizes de um tempo esquecido.
O ambiente, permeado por um silêncio opressivo, provoca uma sensação de claustrofobia, forçando o observador a encarar o abismo que se abre por detrás da ordem aparente da floresta. Neste cenário, o medo torna-se tangível, marcado pela sutil promessa de que, a cada instante, algo sinistro se prepara para emergir do desconhecido. No quarto encontro, a tensão atinge um novo patamar. A câmara capta cenas em que as sombras se movem com uma autonomia desconcertante, como se tivessem vontade própria. O ambiente é dominado por uma energia elétrica quase insuportável, onde os contornos entre realidade e ilusão se confundem, dando origem a um espetáculo visual de arrepios. Inspirando-se nos relatos da floresta de Deering, em Inglaterra, conhecida como Screaming Woods, onde os gritos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos assombram a memória coletiva, esta cena parece convocar os mais profundos receios. Cada movimento inesperado é como um sussurro de um segredo proibido, uma narrativa silenciosa que adverte para os perigos de se aventurar por estas trilhas sômbrias. O contraste entre a claridade dos momentos captados e a escuridão prevalente reforça uma sensação de iminente catástrofe, enquanto o desconhecido se torna cada vez mais presente e ameaçador. Aqui, a fronteira entre o visível e o invisível desfia, transformando cada segundo numa tensão irreversível e num convite arriscado para explorar os recantos onde a morte espreita silenciosamente. No quinto e último encontro, a narrativa atinge o seu clímax, reunindo todas as pormenores perturbadores dos encontros anteriores numa única experiência arrebatadora. A câmara não apenas capta os movimentos enigmáticos das sombras e relances de luz, mas também registra sons guturais que desafiam toda a explicação. Este segmento é uma convergência dos horrores, onde a combinação de fenômenos inexplicáveis e a energia sinistra da floresta se fundem para criar uma atmosfera de terror quase insuportável. Inspirada por histórias sômbrias como as da floresta de Pocomoke, nos Estados Unidos, onde assassinatos e avistamentos de entidades elementares alimentam a lenda da maldição, esta cena é um alerta. O desconhecido jamais é benevolente. O ambiente parece vibrar com uma energia maléfica, onde cada segundo é marcado por uma surpresa que rasga a tranquilidade da noite, deixando o espectador à beira de um abismo emocional. Aqui, os relatos esquecidos e a presença de forças invisíveis convergem para formar um crescendo de pavor, uma verdade oculta que se revela lentamente e que transforma a mera curiosidade num perigoso convite ao impossível. Ao aproximar-se do desfecho desta jornada, as imagens e os sons retumbam na memória como um eco persistente de um sonho perturbador. O que começara como uma exploração de um ambiente misterioso transforma-se, na sua essência, numa advertência crua. Nem tudo se pode ou se deve desvendar. A floresta, com todos os seus segredos e horrores, surge como um espelho da fragilidade humana, onde a curiosidade se confronta com as forças que ultrapassam a compreensão. Permanecendo à mercê dos ecos de vidas passadas e das entidades que se recusem a desaparecer com o amanhecer, o ambiente deixa um legado de tensão e espanto que persiste muito depois de o vídeo chegar ao fim. E assim, ao encontrarmos a calma que segue a tempestade, somos lembrados que há limites para o conhecimento e para a audácia de explorar o irrevelado. Esta experiência perturbadora não é apenas uma série de encontros documentados, mas uma consulta ao lado mais sombrio da existência. A cada passo, a floresta ensina que a busca por verdades ocultas pode ser tão perigosa quanto fascinante. A ousadia de confrontar o desconhecido pode abrir portas para realidades que desafiam a imaginação e questionam a própria sanidade. Se te atreves a encarar estas imagens, lembra-te: há segredos que o escuro esconde, e nem sempre a curiosidade merece recompensa. A viagem que fizeste hoje é um convite para refletir sobre os limites da coragem e sobre o preço de desafiar o que se esconde nas sombras. Aventure-se conosco enquanto exploramos 5 encontros perturbadores capturados por vídeo que desafiam a explicação.